Nesse dia, eu queria ler com vocês a passagem de João, capítulo 6, do versículo 22 ao 35. O tema da mensagem que eu quero trazer hoje é a fé que não sacia. Diferente do pastor Rafa, eu não tenho jargão de beber água, mas eu espero vocês abrirem a Bíblia de vocês para a gente ler junto essa porção da palavra. João 6, do versículo 22 ao 35. Vamos ler? No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. 28. Então lhe perguntaram: O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: A obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: Que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer do pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai que lhes dá. Mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém? Vamos orar mais uma vez? Graças te damos, Senhor, pela oportunidade de abrirmos a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque que nós encontramos na Bíblia verdades que guiam nossa fé, que nos ajudam a viver uma vida de santidade diante de Ti. E que hoje, Senhor, essa palavra fale poderosamente aos nossos corações, que a gente entenda de uma vez qual é a verdadeira fé que nos satisfaz, que gera completude em nossas almas e que nós vivamos isso intensamente durante os nossos dias. Nos abençoa, Senhor, é no nome poderoso de Jesus que eu oro. Amém. Meus irmãos, na minha introdução eu vou aqui até ficar mais leve, porque já teve um pastor aqui na igreja que usou um grande filósofo, um poeta da música brasileira. O Heitor uma vez citou Renato Russo, né? Hoje eu não vou citar Renato Russo, mas eu vou falar de uma música que também, para mim, hoje é muito mais leve falar isso. Eu cresci num ambiente da igreja em que gostar de rock, quem aqui é dos anos 80, 90 vai saber isso. Falar que gostava de rock na igreja era sinônimo de ser filho do cão. Não podia. Você não podia ouvir rock, você não podia falar de rock. E se você tocasse na banda e falasse, eu gosto de rock, era certeza que você ia pegar uns 6 mesinhos de banco. 6 mesinhos de banco. Então, mas hoje eu quero citar aqui, porque ela faz muito sentido com aquilo que eu quero falar. É a música do Titãs. Quem já ouviu a música Comida do Titãs? São os mais antigos, né? Quem tem para lá de 30 anos. Eu vou ler um pedacinho aqui, que ela fala de algo que a gente busca intensamente, mas que a gente nunca encontra. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida,
A gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. E lá no finalzinho, ele faz uma sequência repetindo as mesmas palavras. Desejo, necessidade, vontade, aí volta para o desejo, necessidade, vontade, é necessidade. O mundo prega, e essa música é muito clara, que a comida não é tudo, a bebida não é tudo. Aquilo que está na nossa mão, fácil, simples, que pode nos saciar, não é tudo. O escritor aqui fala, você tem sede de quê? Comida é pasto. A gente não quer só comida, a gente quer os prazeres dessa vida. A gente quer tudo de melhor que a vida pode oferecer. Não necessariamente esse melhor está ligado a um coração grato ao Senhor, a um coração que dependa do Senhor, mas ele vive sempre nessa busca constante por coisas materiais, coisas palpáveis que possam lhe agradar, que possam lhe satisfazer. E no final da música, ele fica nesse looping eterno. Desejo que gera necessidade, que gera vontade, mas essa vontade gera uma nova necessidade que vai gerar um novo desejo. O que significa isso? Tudo, essas três coisas, desejo, necessidade e vontade, elas acabam se misturando, virando uma coisa só. Por quê? Porque eles nunca vão encontrar satisfação em nada que possa ser oferecido nesse mundo. E é justamente isso que o mundo prega. Não procure só água, não procure só comida, vá atrás de outras coisas, vá atrás dos seus sonhos, vá atrás de uma boa carreira. Mas será que é isso mesmo que Deus espera do nosso coração? Será que é isso mesmo que Deus espera que a gente viva? E aí, para começar a mensagem, o tema da mensagem eu vou falar novamente, a fé que não sacia. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, irmãos, é a fé que não sacia depende do esforço humano. Essa verdade está contida nos versículos 26 e 27. O que acontece? Eu preciso contar para vocês um pouquinho o que aconteceu antes de eu ter começado a ler aqui. O povo que estava seguindo Jesus, que atravessou o mar em busca de Jesus, eles tinham acabado de testemunhar um grande milagre, a primeira multiplicação dos pães. Jesus pegou lá os 5 pães e 2 peixinhos do garotinho e fez comida para a multidão inteira. Então eles tinham acabado de experimentar um milagre tremendo e estava todo mundo com a barriga cheia, todo mundo satisfeito. Mas dali depois daquele acontecimento, Jesus se retirou com os discípulos e eles atravessaram o mar. Quando o povo se deu conta, cadê Jesus? Cadê Jesus? Para onde ele foi? E aí começou aquele burburinho, começou aquela procura por Jesus, e então descobriram que Jesus tinha atravessado, e aí todos eles atravessaram o mar também. Quando eles chegam perto de Jesus, eles acabam perguntando para ele, como você chegou até aqui? Jesus já sabia o que estava guiando, o que estava motivando o coração deles. Então Jesus fala, vocês me procuram porque comeram pães e se fartaram. A preocupação daquele povo não era seguir aquele que tinha acabado de fazer um milagre, alguém que poderia resgatá-lo, que podia salvá-lo. Não, a preocupação deles era, esse cara me deu comida, vamos seguir ele de novo, amanhã ele vai dar comida para a gente mais uma vez. Então a preocupação deles naquele momento era de novo se alimentar. Por quê? Eles tinham acabado de comer, mas a fome já tinha chegado de novo. Então eles estavam de novo atrás de Jesus, atrás daquilo que Jesus poderia lhes oferecer. Não importa quem fosse, poderia ser Jesus, poderia ter sido um profeta, poderia ter sido uma outra pessoa, eles só queriam saciar a vontade momentânea que eles tinham de novo. E é assim que a gente é também, meus irmãos. Às vezes a gente busca nas coisas terrenas a satisfação que pode tentar gerar em nós alguma completude, seja em viagens, seja em carro novo, roupas, o celular de última geração, ou para quem não consegue ainda experimentar todas essas bênçãos, mas é uma mudança de emprego, para te fazer ter um respiro maior, um aumento salarial. O prazer alcançado por essas coisas, ele passa rápido, meus irmãos.
E aí, de novo, começa a busca. Lembra lá da música? Desejo, necessidade, vontade, desejo novamente. Por quê? Porque em nada disso, nada do que é palpável, nada do que está fácil nas nossas mãos, vai gerar em nós completude. A multidão, eles sentiram fome e foram atrás de pão novamente. A gente, nós, no mundo atual, a gente sente o vazio e corre atrás das coisas. Você acabou. Eu dei um exemplo semana passada de que quando a gente decidiu ter filhos, eu e Rayane, nós sentimos do Senhor a direção de que a Rayane deveria parar de trabalhar e naquele momento a gente entendeu que era o melhor que poderia acontecer para a nossa família. Então, a nossa renda caiu pela metade, porque nós tínhamos salários muito parecidos. E aí eu, em tese, decidi confiar no Senhor. O Senhor vai prover. Só que sempre que o Senhor aparecia uma necessidade e o Senhor via com a provisão, qual que era a minha lógica? Bom, tá bom, agora eu tenho isso daqui. Só que eu consigo fazer a compra do mês, mas eu queria comprar um tênis novo. Então, eu não olhava para aquilo que eu já tinha alcançado, para aquilo que Deus tinha me dado. Eu estava sempre buscando mais e mais e mais, acreditando que o meu dinheiro, que o meu esforço poderia gerar segurança para a minha família. E a gente é assim, a gente logo que alcança, quando a gente almeja nessas coisas a satisfação, a gente se sente logo em seguida que a gente alcança um vazio tremendo. Porque não são essas coisas que vão saciar a nossa fome. E notem, irmãos, que Jesus não está aqui negando a necessidade de pão. Jesus está falando, a gente precisa comer, Jesus comeu, todo mundo come, mas é que aquilo não era tudo, aquilo era parte. Na verdade, diante daquilo que Jesus poderia oferecer para aquelas pessoas, o pão não era nada, mas eles seguiam Jesus por conta do pão. E aí começa aqui um confronto entre Jesus e o povo. Jesus confronta, porque eles falam no versículo 27, Jesus fala, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Aqui começa o confronto de, quando a gente acha que aquilo que a gente produz vai nos sustentar, o nosso acúmulo vai nos sustentar, é quando Jesus fala, não é o seu trabalho, não é pelo seu esforço. A gente pensa que pode dar conta da nossa própria vida. Aquilo que a gente faz garantir o nosso futuro, né? Eu resolvo, pode deixar, eu consigo, eu me viro, as coisas vão acontecer, não importa o que aconteça, está comigo, eu resolvo. Isso é muito do homem também, né? Do homem masculino, ou pai de família. Pode deixar, está comigo. Às vezes é assim que a gente se sente, né? Amor, tem que pagar tal conta, o menino está sem roupa. Eu vou resolver, deixa comigo. A gente chama para nós essa responsabilidade, né? Não é isso que Jesus quer, não é isso que Jesus espera. Trabalhar é muito importante, sim, meus irmãos. Trabalhar é importante. Não tenham essa ideia de que aquilo que a gente vai fazer, gerar renda para pagar as contas, para comprar comida, isso é importante. Tudo. A Bíblia é repleta de exemplos falando do fruto do teu trabalho, você vai se alimentar, tudo que as suas mãos alcançarem para fazer, que o façam com toda a força. Então, exige ali um trabalho, um empenho nosso. Mas não é isso que vai satisfazer, não é isso que Deus está falando. A nossa fome principal não deve ser pelas coisas terrenas, por aquilo que a gente consegue comprar com o nosso dinheiro, pelas experiências que a gente consegue proporcionar através do nosso esforço. Nosso problema é que a gente ancora a nossa vida nessas coisas. A gente põe todo o peso do nosso trabalho nessas coisas, e não é isso que Jesus fala. Jesus está dizendo aqui que toda obra, tudo que precisava ser feito para que a gente alcançasse completude e satisfação, foi Ele quem fez. E Ele não exige de nós qualquer esforço, meus irmãos. Jesus não está falando aqui que eu morri na cruz, eu vou morrer na cruz, eu vim aqui para salvá-los, eu vim aqui para restaurar esse mundo, mas vocês precisam fazer uma série de coisas junto comigo. Não, Jesus está falando somente, creia em mim.
apenas creiamos na ação salvadora de Cristo. O evangelho não funciona por mérito, meus irmãos. Não é o que a gente faz. Cristo não pede nenhum esforço. Não pede que Jesus não vem para complementar o nosso esforço. Jesus veio justamente para substituir o nosso esforço. Vocês entendem que, ao contrário, não é o que eu faço, é o que Jesus já fez por mim. E tudo aquilo que eu venho a fazer após é só resposta daquilo que Jesus já fez por nós na cruz. Então, essa é a lógica que a gente deve ter na nossa vida. Não almejarmos nas coisas terrenas a satisfação e não confiarmos que a nossa mão, o nosso esforço, a nossa força que vai trazer isso para nós. E aqui a gente tem um exemplo muito, muito bacana na Bíblia, que fica em Eclesiastes 2, versículo 11. Eu vou ler para vocês aqui. Diz que as coisas mundanas não nos satisfarão. O versículo é: contudo, quando olhei para tudo que as minhas mãos haviam feito e para todo o esforço que eu tanto me empenhara em fazer, vi que tudo era futilidade, um correr atrás do vento. Não havia nenhum proveito debaixo do sol. Ou seja, todo o esforço do autor aqui de conquistar coisas, de experimentar coisas novas, de conhecer lugares, no final da vida, quando ele olhou para trás, ele viu, nada disso valeu. Nada disso valeu, porque foi correr atrás do vento. A gente pode ter uma vida cheia de conquistas. Podemos ser diretores da empresa, ou se a gente não pode, se não for promovido, mas você pode ser o melhor naquilo que você faz, ser reconhecido no seu trabalho, ser reconhecido na igreja, ter um ministério na igreja, mas ainda assim ser espiritualmente morto. Por quê? Porque você colocou toda a sua confiança naquilo que você pode fazer, quando justamente é o contrário. A cruz não veio para completar o nosso esforço, irmãos. Ela veio para substituir a nossa incapacidade de nos aproximarmos de Deus. Nada do que a gente faça pode nos aproximar do nosso Senhor. E aí, quando Jesus confronta a nossa busca pelo pão que perece, o pão que apodrece, o problema fica ainda mais profundo. Não se trata mais agora só de buscar o pão material ou de entender que é com o nosso esforço. Jesus começa a confrontar aqueles judeus sobre a prioridade do coração deles. Um coração que ainda não confia no Senhor, o que nos leva ao meu segundo ponto, que é a fé que não sacia pede confirmações. Então o primeiro ponto é: a fé que não sacia depende do esforço humano. E o segundo ponto é: a fé que não sacia pede confirmações. Vamos ler novamente o versículo 28 até o 33. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrará para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer do pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas foi meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Percebem aqui que eles perguntam, Jesus tinha acabado de falar: parem de procurar nas coisas terrenas. Não acreditem que é pelo seu esforço. Mas qual que é a pergunta deles aqui? O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Então eles vêm desse contexto de um cumprimento de normas e regras, né? As 613 leis mosaicas que dão conta de tudo que acontece na vida, seja no culto, seja na vida social, no matrimônio deles, na sua família. Então eles tinham, aquele povo tinha aquela cartilha que eles precisavam seguir. Eles estão falando: tá bom, o que eu preciso fazer então? Achando que Jesus ia completar de alguma maneira aquilo que eles já faziam. Mas na verdade, meus irmãos, nós temos comportamentos muito semelhantes ao desse povo.
a gente sempre pergunta, a gente sempre acha que aquilo que a gente vai fazer, a nossa ação, ela vai completar a obra que Jesus fez. Isso pode ser, de repente, ir para a igreja, servir em ministérios, viver uma vida até às vezes um pouco legalista, né? Bom, eu vou para a igreja, eu sirvo, às vezes eu sou líder de ministério, estou ali na frente todos os dias. Então, a minha salvação de alguma maneira está sendo completada por aquilo que eu tenho feito. Isso é viver uma vida legalista. Tem um exemplo muito, muito interessante que aconteceu, inclusive com a minha esposa, ela me autorizou a falar, né? A gente não vai ter nenhum problema depois, né? Então, eu posso falar, não tem problema. A Raiane vem de uma igreja, de um contexto onde tinham muitos jovens. Era muita gente. Quantos membros tinha na igreja? 12 mil pessoas na igreja dela, lá em Manaus. E assim, para você fazer parte daquele grupinho que podia participar das coisas, que podia trabalhar, você tinha que seguir uma cartilha muito específica e preencher alguns requisitos para que você pudesse até às vezes servir. Um simples serviço no ministério exigia de você ali uma lista de coisas que você precisava fazer. E teve uma vez que a Raine estava servindo, ela servia no ministério infantil lá, eles chegavam muito cedo na igreja, para preparar o material, preparar a aulinha, receber as crianças e tal. Quando as crianças entravam para a aula, a Raine era da parte ali da recepção só. Então, em tese, acabou o serviço dela, né? Eu já fiz o que eu tinha que fazer, organizei a mesa, peguei as pastas, coloquei a chamada, tá tudo bonitinho. Então, o que ela decidiu fazer? Sentou ali no chão, perto da porta do Ministério Infantil, ela e mais umas amigas dela que estavam servindo. De repente, veio a líder daquele ministério. Ela olhou aquilo, aí falou: por que vocês estão sentadas no chão? O que vocês estão fazendo? Bom, a gente está descansando, a gente chegou aqui quase 7 da manhã, arrumou tudo, agora a nossa parte em tese está feita, está tudo acontecendo lá dentro, está tudo ok, tudo bonitinho, tudo corrigido, a gente só está descansando um pouco. Não, que é isso? Vocês têm que estar apostos o tempo todo, levanta. Vocês estão igual os discípulos de Jesus que dormiram enquanto ele orava. Ela falou isso? Foi isso, né? Jesus foi orar sozinho, chamou alguns discípulos para orar com ele e eles dormiram. Vocês estão fazendo a mesma coisa aqui. Aí, constrangidas, elas levantaram, ficaram ali naquela posição sabe aquele soldado britânico na porta do castelo assim? Não podia, era imóvel, tinha que ficar imóvel. Só que, meus irmãos, não acabou aí. Dali 2, 3 dias, a líder chamou ela e falou: Raiane, infelizmente você não pode continuar nesse ministério. Você vai ter que sair. Não funcionou, não está dando certo, pelo simples fato de que a Raiane estava ali descansando. Que obra legalista, né, meus irmãos? Então quer dizer que se a Raiane ela ficasse em pé o tempo todo, se ela ficasse ali olhando para o lado, olhando para o outro, ela ia estar apta? Ali sim ela estaria trabalhando de verdade para o Senhor. E é assim que às vezes a gente faz. A gente vive uma fé baseada em regras, vive uma fé baseada numa cartilha que a gente mesmo cria. Eu preciso vir à igreja, se eu dizimar, está tudo certo, e dizimar é ok também, viu, meus irmãos? Por favor, ofertar é ok, continuem ofertando. A igreja, temos muitos sonhos, né, pastor, para esse ano aí, e contamos com as ofertas dos irmãos. Mas Jesus subverteu essa ideia de que precisava de algum esforço. Apenas creia. A resposta de Jesus, na cabeça daqueles judeus, parecia simples, né? Para pessoas acostumadas a seguir uma cartilha. Não. A única coisa que eu exijo é creia. Deus pede para que você creia naquele que Ele enviou. O que a gente faz, meus irmãos, não é para merecer a obra, mas sim é uma resposta daquilo que Jesus já fez por nós na cruz. Notem aqui, é sempre o contrário, Jesus sempre subvertendo a ideia. Não é algo que você faça, não é o seu esforço, mas é todo o seu trabalho, todo o seu empenho, toda a sua dedicação,
toda a sua vida aqui, chegar mais cedo na igreja, abrir a igreja, tocar, ensaiar, servir as crianças, servir na recepção, tudo isso é uma resposta daquilo que Jesus já fez por você. Não é, você por si só não pode fazer nada bom. Nada que venha de você, único e exclusivamente de você é bom. Só passa a ser bom quando é uma resposta daquilo que Jesus já fez por você, e você aceita, abraça a ideia de que Jesus é o suficiente, de que Jesus já completou toda a obra por nós na cruz, meus irmãos. Isso resume a nossa fé, acreditar que o Senhor já resolveu todas as coisas. Ele veio, Ele morreu, Ele ressuscitou, e Ele voltará para nos buscar. Essa é a nossa fé. E todo o resto é uma resposta de gratidão do nosso coração ao Senhor. Não é sobre merecimento, meus irmãos. Não é sobre recompensa. É sobre aceitar a condição de que nada a gente pode fazer. A gente precisa, sim, de confiança e dependência naquele que já fez toda a obra. Mas ainda assim, Jesus, e se vocês pararem para perceber aqui o diálogo, é sempre uma pergunta e uma resposta. Jesus responde, eles não entendem muito bem, continuam fazendo perguntas. E essa incredulidade do coração do povo continua, lá nos versos 30 e 31. Tá bom, Jesus, eu já entendi que não sou eu que faço. Eu não tenho que fazer nada. Beleza. Mas o que você vai fazer? Mas como assim? O que Jesus vai fazer? Lembrem que eu falei no começo, eles tinham acabado de experimentar um milagre do Senhor. Eles tinham acabado de ver Jesus pregar um sermão, todo mundo estava com fome, Jesus saciou a fome deles, multiplicando os pães, mas eles, meus irmãos, eles tinham esquecido daquilo que Jesus tinha feito. Não tinha 2 dias, não tinha nem 2 dias completos, eles já estavam pedindo para o Senhor uma nova amostra, sabe por quê? Aí vem aqui no versículo 20, deixa eu ver aqui, 31. Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer do pão dos céus. Eles estão aqui comparando o que Jesus fez com aquilo que Moisés tinha feito lá no deserto. Lembram? O povo estava com fome, pedia fome. Moisés, estou com comida. Ah, que saudade lá do Egito. Eu tinha cebola para comer, eu tinha água. Deus foi e mandou o maná, o pão que desce do céu. Então eles estavam falando, Moisés, lá atrás, para os nossos antepassados, ele proveu o pão que desceu do céu. E você, o que você vai fazer? Por quê? Porque o pão que, em tese, eles tinham entendido que Jesus tinha dado, era um pão feito de farinha. Era algo da terra aqui, que foi feito na terra. O pão que Moisés mandou, foi um pão que veio do céu. Então eles esperavam que Jesus fizesse algo maior do que o que Moisés fez. Ou seja, estavam pedindo por mais provas. O que você vai fazer? O que mais você vai fazer por nós? Que sinal tão grandioso, maior do que o que Moisés fez, você vai dar? E isso revelou uma necessidade humana do coração deles. A gente sempre se apega sempre não. A gente às vezes se apega a coisas sobrenaturais, né, meus irmãos? Senhor, lá no seu quarto ou aqui na igreja, você chega aqui e fala: Senhor, se eu sair dessa porta, eu cruzar com uma pessoa, essa pessoa vai dar uma palavra para mim, eu sei que algum milagre vai acontecer na minha vida. Ou então, Senhor, se isso aqui acontecer que eu estou pedindo, aí sim eu vou ter certeza que o Senhor é fiel. Aí sim eu vou ter certeza que é o Senhor que está cuidando de mim. A gente vive pedindo e pedindo mais sinais. A gente às vezes faz combinados com o Senhor. Se você fizer algo para mim, eu vou acreditar. Mande, Senhor, mande sinais para que eu possa acreditar. A gente é igualzinho o povo, meus irmãos. A gente é igualzinho o povo. Vive pedindo para o Senhor milagres e sinais e maravilhas, nos esquecendo de tudo que o Senhor fez e nos trouxe até aqui, até agora. Se dependesse só da gente, era para a gente já estar... Eu não sei o que seria de mim se não fosse o Senhor, meus irmãos. Eu não sei o que seria de mim se não fosse a mão que sustenta, a mão de Deus que me sustenta.
A gente estaria fadado ao fracasso, à morte. Mas a gente se esquece disso. Sempre olhando para aquilo que a gente pode ganhar, para aquilo que Jesus pode nos dar em forma de milagres e sinais. Seguimos exigindo mais sinais, acreditando que isso vai motivar a nossa fé. A nossa fé vai ser baseada naquilo que a gente vê. E aí, o maná do deserto, meus irmãos, na verdade ele não era sobre comida. Eles não estão entendendo aqui. O maná do deserto era sobre uma dependência do Senhor dia após dia. A comida o Senhor mandava, porque era uma necessidade. Mas não era sobre só a comida. O Senhor queria que o povo dependesse dele dia após dia. Por quê? Porque vocês lembram lá em Êxodo, que Moisés, quando fala do maná, o que ele diz? Qual que é a orientação? Peguem a porção que vocês vão comer no dia e só. Não guardem. Não pega põe debaixo da cama para você ter mais amanhã. Amanhã o Senhor vai mandar mais. Mas o que o povo fez? Tiveram alguns, vocês lembram? Que pegaram, guardaram lá uns 5 cestos de maná debaixo da cama. O que aconteceu no outro dia? Ele encheu de bicho. Aquilo apodreceu. Porque o Senhor não... Mas por quê? Porque o Senhor é ruim? Não. Porque Ele queria criar no coração do povo uma dependência de que eles poderiam descansar, acreditando que no outro dia, não importa o que aconteça, o Senhor vai prover. E foi assim durante muitos anos no deserto, meus irmãos. O Senhor queria dependência do povo. A promessa era de comida por todos os dias. A dependência da provisão do Senhor. Sem preocupação com o amanhã. E a gente também, de novo, faz a mesma coisa, né? A gente confia no nosso dinheiro guardado. A gente confia na possibilidade de ter uma casa quitada. Bom, deixa eu quitar minha casa aqui, que aí, tô tranquilo. Pelo menos tem um teto para morar. No bom emprego, esse meu emprego aqui está maravilhoso. Consigo fazer tudo o que eu quero e é Ele que me sustenta. Esquecemos que o Deus da provisão, Ele prometeu para a gente que de nada teríamos falta. Não ter falta... Desculpa. Não é que a gente vai ter nas coisas a satisfação, mas o Senhor promete que de nada a gente vai ter falta. Não é o seu dinheiro que te sustenta, meu irmão. Não é o teu sonho de trocar de casa. Não são teus filhos, não é teu casamento, não é tua esposa, não é teu marido. É o Senhor, é nele que a gente encontra satisfação. Não teremos falta de nada, meus irmãos, não teremos falta de nada. E Jesus confronta aqui os corações incrédulos do povo, pois até esse momento, até aqui, nesse ponto da discussão, eles não tinham entendido ainda. Eles estavam acreditando que era pelo esforço, pela ação se não fosse pela ação deles, era pela ação de alguém. Alguém tem que fazer alguma coisa por nós. E não é isso. Depender de Deus, meus irmãos, é dar o próximo passo sem que a gente veja nada. Isso é confiar. Senhor, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu preciso pagar aqui o meu consórcio, eu preciso pagar a escola das crianças. Às vezes, acabou a comida na minha casa, eu não tenho comida para amanhã, mas eu sei que o Senhor vai prover. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o Senhor vai prover. É depender do Senhor dia após dia, meus irmãos. E acreditar que em Cristo a gente tem mais do que o necessário. E que o sacrifício de Jesus não garante só a provisão diária. O sacrifício de Jesus não garante só a provisão diária, mas principalmente a vida eterna. Olhando sempre para frente. As tribulações desse mundo não podem tirar da gente, meus irmãos, o foco naquilo que é eterno. Deus não prometeu que a gente teria uma vida de abundância. Nunca, nunca. Isso pode acontecer com você, como também não pode acontecer, mas nem a sobra, nem a falta pode tirar da gente o foco naquilo que é eterno, que é a fé em Cristo Jesus, que nos salva e nos redime de todo o pecado. É depender do Senhor e olhar sempre para frente. Só que aí a gente vai chegar aqui no terceiro ponto, que é a fé que sacia é plenamente satisfeita em Cristo. A gente viu
que esperamos nas coisas a satisfação, que a gente tem que combater a nossa incredulidade, mas aqui Jesus muda um pouco o formato. Ele começa a deixar claro que não é sobre coisas, não é sobre aquilo que é feito. Vamos lá, no versículo 34, a partir do versículo 34. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Então eles começaram a entender que, bom, esse Jesus aí, ele pode ter alguma coisa que nos sacia, que é interessante para a gente, que é melhor daquilo que a gente tem aqui. Então eles pedem o quê? Então me dá desse pão, Senhor. Me dá desse pão. Mas a gente já viu uma história parecida alguns capítulos antes. Lembra do que aconteceu com a mulher samaritana? O pastor Jefferson, inclusive, pregou nesse texto algumas semanas atrás. Quando Jesus fala para a mulher samaritana: quem beber dessa água, da água viva, nunca mais terá sede. Qual é a primeira reação dela? Eu quero, me dá dessa água. E eles estão repetindo o mesmo comportamento aqui. Então me dá, Senhor. Já que você tem algo tão importante, tão melhor daquilo que a gente pode ter agora, me dá disso. Mas não é sobre o que a gente pode ganhar, não é sobre o que Jesus está querendo oferecer ali para saciar eles naquele momento. Não é sobre pão, não é sobre sinais, muito menos sobre obras. O pão não era algo, meus irmãos, o pão era alguém, o pão era o próprio Cristo. Jesus tira o foco das coisas terrenas, tira o foco do esforço, tira o foco dos sinais e fala: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, significa o que, meus irmãos? Você se soltar de si mesmo e abandonar toda a sua vida anterior. Você encontrar Cristo, aquele que vem a mim, significa renúncia. Tudo que eu vivi até agora, Senhor, não vale de nada. Agora é contigo. Eu quero viver uma vida nova. Eu quero me entregar para o Senhor por completo. Nada daquilo que eu trabalhei, que eu conquistei, me satisfaz. Eu renuncio a tudo isso que eu conquistei, Senhor. Então, aquele que vem a mim, solta-se de si mesmo. Renuncia a seus desejos. Renuncia a sua confiança em si mesmo. Solta as mãos da sua falsa segurança. Daquilo que você acha que pode te garantir alguma coisa, você larga a mão daquilo. Você renuncia do controle da sua vida. A partir do momento que você vai de encontro a Jesus, não é mais sobre você, não é mais sobre o que você faz. Você renuncia a todo esse controle. E Jesus também fala que aquele que crê em mim, isso significa se doar integralmente a eles, meus irmãos. A partir desse momento, a sua vida não é mais importante. Ela reside somente em Jesus. Você passa a depender 100% dele. Coloque o seu futuro nas mãos do Senhor. Nada do que você pode fazer vai garantir o seu futuro, um futuro melhor para você. Não quer dizer que você não tem que trabalhar para ter um emprego melhor, pagar uma escola melhor para os seus filhos, dar uma condição melhor. Mas é abrir mão de achar que você está no controle e que essas coisas vão te garantir alguma coisa. Porque lá no final nada disso vai valer, meus irmãos. Nada disso vai valer. Reconheça suas limitações sem vergonha. Não tenha vergonha de confessar para o Senhor os seus defeitos, os seus pecados. Senhor, eu quero muito confiar, eu tenho muita dificuldade com isso, meus irmãos. Muita dificuldade. Quem anda mais perto de mim sabe. Eu sempre quero ter o controle das coisas. Eu quero que as coisas estejam na minha mão. Eu faço na minha cabeça uma lista de tudo o que precisa acontecer e eu trabalho incessantemente para que aquilo seja perfeitamente cumprido. Quando vem alguma coisa e que entra no meio e me quebra todo o planejamento que eu fiz, eu perco o chão. Eu não sei para onde eu fico perdido. Peraí, meu Deus, e agora? Se eu não fizer desse jeitinho aqui, não vai dar certo. Eu vou ter que repetir tudo de novo. E a minha filha Elisa é exatamente desse jeito.
Ela está brincando, está fazendo um desenho. Se ela está riscando, se ela pinta uma parte que era de preto, ela pinta de verde, ela rasga o desenho, ela começa de novo. Porque ela não sabe lidar. E eu sou exatamente assim. Eu não sei lidar com o improviso. Então, mas o que a gente precisa fazer? Pedir e confessar ao Senhor: Senhor, eu quero ter o controle da minha vida. Eu quero achar que é pelo meu esforço, mas eu te confesso, Senhor, eu não quero mais viver assim. Eu quero depender do Senhor. E que a partir de agora todos os meus passos sejam guiados por Ti, mesmo quando as coisas não saiam do jeito que eu quero. Mesmo quando eu não consiga alcançar as coisas que eu almejo. Precisamos depender do Senhor, meus irmãos. E notem que Jesus também fala não só da fome, aqui no final do versículo 35. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus fala de fome e sede, meus irmãos. São elementos imprescindíveis para a nossa vida. Se a gente não comer, a gente morre. Se a gente não beber água, a gente morre. Jesus está falando que Ele vai dar para a gente os dois. Jesus garante que a gente não vai ter fome e não vai ter sede. E, mais uma vez, isso não tem a ver com as coisas desse mundo, meus irmãos. Isso tem a ver com aquilo de melhor que Jesus pode nos oferecer. Que é a salvação. Que é a remissão dos nossos pecados. Mas é difícil acreditar que em Jesus a gente tem tudo o que a gente precisa, né? Que a gente não vai ter fome, que a gente não vai ter mais sede. Só que, meus irmãos, percebam que a partir do momento que a gente decide não confiar nessa satisfação plena, a gente, de um jeito ou de outro, acaba se tornando reféns das próprias circunstâncias. Quando a gente não está satisfeito em Cristo, a gente olha para o que a gente não tem. A minha vida está maravilhosa. Está tudo bem, mas eu não tenho uma casa maior. Eu consegui tirar férias, viajei para a praia, mas eu queria viajar para Miami. Queria viajar para Disney. Quem não quer viajar para Disney, né? A gente tem a sensação de que está sempre faltando alguma coisa. Não está bom ainda. Ainda não está bom. A gente fica refém daquilo, das circunstâncias, daquilo que está no nosso controle. A gente até transforma, irmãos, desejos que são legítimos em necessidades absolutas. Notem, quando eu casar, para os solteiros, né? Quando eu casar, eu vou ser feliz, eu vou ser satisfeito. Quando eu tiver filhos, aí sim, aí estou tranquilo. Chegar na igreja, que nem eu aqui, a gente vai atravessar a rua, meus irmãos, tem que parar as duas faixas. para a gente do lado de lá, para a gente do lado de cá. Não, quando eu tiver filhos, eu vou estar satisfeito. Quando eu tiver a minha casa, eu vou estar satisfeito. Aí você consegue a casa. Ah, não, mas agora eu quero uma casa na praia. Todas essas coisas, elas não quer dizer que são desejos que não são legais. Você precisa ter. Você pode almejar coisas melhores. Mas é a gente colocar nessas coisas a nossa esperança. É achar que nessas coisas a gente vai ter satisfação. Confiar nas circunstâncias. Quando a gente entende, irmãos, que crer em Jesus é o suficiente, tudo se esclarece. A gente encontra em Jesus satisfação plena, independente de qualquer circunstância, seja adversa, seja favorável. É naquilo que você não tem, é naquilo que você tem. Senhor, hoje eu não tenho dinheiro, mas em Ti eu sou satisfeito, eu sou completo, porque o Senhor já me garantiu tudo o que eu precisava. Senhor, eu tenho sobra, mas nada disso vai me salvar, nada disso toma o meu coração. O que toma meu coração, o que me preenche, é a satisfação que eu só encontro em Ti, independente da circunstância, boa ou ruim, meus irmãos. Concluindo aqui a minha mensagem, a gente está num mundo que a gente busca matar a nossa fome nos desejos carnais, né? Às vezes seja na pornografia, no dinheiro, na idolatria ao nosso trabalho. Mas Jesus fala que aquele que vai até Ele nunca mais vai sentir fome e sede, meus irmãos, nunca mais. Você não precisa de nada disso, nada que as suas mãos possam alcançar. A oferta de Jesus, como eu falei, ela parece simples, pão e água. Mas na verdade ela é completa.
ela nos sacia e ela nos preenche. Nada que possa ser conquistado pelos nossos esforços, tem o poder de nos satisfazer, meus irmãos. Somente em Cristo nós somos completamente satisfeitos e de nada teremos falta. Para encerrar minha mensagem, eu queria colocar uma frase aqui do Tim Keller, que ela resume muito bem tudo aquilo que eu falei aqui. Você não percebe que Jesus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tem. Reconheça que Jesus é suficiente. Reconheça que em Jesus você tem tudo. De novo, vou ler. Você não percebe que Jesus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tem. Encontrando satisfação em Jesus, meus irmãos, a gente tem certeza de que qualquer coisa que vier, seja para mais, seja para menos, a gente não precisa. Se o Senhor não te deu, eu não preciso. Se o Senhor deu, amém. Mas não é isso não é sobre isso. Não é sobre o que eu ganho. É sobre aquilo que eu já tenho. E o que eu tenho é Jesus, e Ele é mais do que suficiente. Amém? Quero orar com vocês agora. E talvez você tenha chegado aqui, meu irmão, hoje, com uma fome e uma sede que está alocada em lugares errados. Que está alocada naquilo que você já tem ou naquilo que você almeja. Nas coisas mundanas, nas coisas passageiras. Mas o Evangelho aqui nos oferece uma oferta mais leve, que te livra das amarras da sua busca e por coisas, e ele te mostra que em uma pessoa você pode ser completo, que é em Cristo Jesus. Vamos orar. Meu Deus, obrigado por esse momento. Obrigado porque o Senhor nos convida a termos uma fé que não acredita no nosso mérito, uma fé que não acredita no nosso esforço, uma fé, Senhor, que às vezes que não espera por sinais, mas uma fé satisfeita em Ti, Senhor. Coloca nosso coração no lugar certo, Pai. Nos direcione a viver uma vida que Te agrade, uma vida que seja completa somente em Ti, Senhor. Nos ajuda a crer que em Ti nós temos tudo o que nós precisamos. Tudo. Além de Ti a gente não precisa de nada, Senhor. Que nós saiamos daqui hoje, eu não sei quais são os dilemas, as incertezas dos corações dos irmãos aqui, mas que a gente saia daqui com uma única certeza, Senhor. O Senhor nos basta. Acreditar em Ti nos basta, Senhor. Nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.